Oi, gente! Fiquei aqui arrumando meu cabelo, atrasei um minuto, desculpem. Bem-vindos à minha live. Tô feliz mais uma vez, é sempre muito gostoso estar aqui com vocês, trocar algumas ideias. Quero lembrá-los de que no meu YouTube eu tô postando quase que 3 vezes na semana, tô postando 3 vezes na semana lá no YouTube, assuntos diferentes, falando de cabala, de autoestima, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade, de como manter energias positivas na pandemia. Se você ainda não conferiu, vai lá dar uma olhadinha. Aproveita e se inscreve, tá? Porque eu tô assim com gás máximo. Aqui no Insta, eu tô fazendo live praticamente um dia sim, um dia não. Só tô descansando no sábado, gente. Eu me empolguei, me lotei de live. Eu tô fazendo domingo, segunda, quarta e sexta. Terças e quintas eu deixo esse espacinho para ir no Insta de outras pessoas. E só tô descansando no sábado, praticamente. Por enquanto. Mas eu acho que a gente tá passando por um momento que é difícil, né? E que a gente tem um pouco mais de tempo ao mesmo tempo. Então, esses dois fatores, o fato de estarmos passando por um momento difícil, o fato de termos mais tempo, esses dois fatores favorecem que a gente busque mais o conhecimento, né? Que a gente busque mais o nosso equilíbrio, que a gente busque se aprimorar, se desenvolver como pessoas, como seres energéticos que somos também. Então, eu como comunicadora me sinto, assim, quase que na missão, com a missão de contribuir através das palavras, trazendo pessoas interessantes para trocarem ideia aqui com a gente, contribuindo com alguma das coisas que eu aprendi, enfim, trocando ideia com vocês, trazendo um pouco mais de conhecimento, esclarecimento para a gente conseguir superar as adversidades do momento, as dificuldades, e na verdade isso é bom para a vida, né? Eu acho até que depois que passar essa pandemia eu vou continuar fazendo isso, que tal? Deixei um espacinho aqui nos meus stories com uma janelinha daquelas para vocês colocarem assuntos que vocês querem que eu traga, tá? Ó, minha irmã já entrou, Kelly Jabur entrou. Kel, pede uma solicitação para participar do ao vivo. Primeira vez que ela vem aqui, mas ela virá muitas outras vezes, porque a minha irmã, ela é psicóloga, ela é terapeuta holística, ela é incrível, ela é maravilhosa. A maior parte das coisas que eu aprendi, ela que me iniciou, muitas coisas a gente fez juntas, a gente aprendeu juntas, tipo curso de cabala, etc. Vocês vão amar. E hoje o nosso assunto é muito interessante e muito fundamental, porque... Peraí, deixa eu aceitá-la aqui. Porque a gente vai falar das nossas feridas internas que temos, né? Já vou introduzir o assunto. Deixa eu chamar ela para cá primeiro. Que legal, primeira vez que a minha irmãzinha vem. Oi, Kel! Tudo bem, fofinha? Ai, que maravilhoso esse quadro de Isis. Deixar a Isis aqui, nos Reinando. abençoando, Sua cara. A passando Kel, energia boa para todo mundo. exato, ela tem um grupo de mulheres também, meninas. Fala aí um pouquinho, Kel, das suas formações, das coisas que você faz antes da gente começar no assunto. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Kelly, eu sou psicóloga, sou terapeuta holística, trabalho com florais, reiki, cristais. Também eu sou dança terapeuta, então Isis é aqui o símbolo da dança do ventre. E é um círculo feminino que eu faço onde eu utilizo a dança do ventre de forma terapêutica e a terapia das deusas, que é um trabalho arquetípico, um trabalho simbólico de aspectos, né, da personalidade feminina. E a gente faz uma troca, a gente conversa, enfim, a gente estuda, né, as questões do cotidiano feminino. É muito interessante. Também nas consultas particulares eu trabalho com meditação, Meditação, isso que faço eu ia grupos falar. de meditação, e Muito, psicoterapia, né? muito legal esse trabalho dela. Ela ajuda muitas pessoas. Eu tenho muito orgulho da minha irmã. E ela é super dedicada. Ela coloca a alma dela no trabalho dela. E ela que me passa meus florais, viu, gente? Ela tem vários outros atributos que está sendo modesta aqui. Inclusive, qualquer hora a gente tem que falar de astrologia também. Tem muito assunto legal que as pessoas estão pedindo que a gente pode fazer juntas. Kel, Um resuminho assim disso, dessa minha abordagem, né, só para o pessoal também depois poder perguntar alguma coisa e até sugerirem temas, né, para gente aham. falar. Eu sigo a abordagem transpessoal, que é uma abordagem que tem um paradigma holístico, né, segue a visão do ser humano como um todo, então corpo, mente e alma.
e visa fazer uma integração assim entre ciências, artes e espiritualidade. Então é legal porque me permite ter esse olhar mais amplo, né? Uma espiritualidade sem ser ligada à religião. Claro que cada um pode se identificar com o seu caminho religioso, espiritual, mas é uma espiritualidade transreligiosa, né? Que a gente chama. Muito Só para completa, né? Porque hoje em dia a tendência é essa, gente, é olhar o ser humano como um todo. A gente precisa aprender a fazer isso. A gente tem até um projeto juntas que a gente estaria fazendo agora se não fosse a pandemia, mas faremos assim que isso tudo passar, que é um curso sobre como a gente administrar a nossa natureza biopsico espiritual barra energética, né? Porque nós somos seres energéticos, a gente não sabe muito lidar com isso. A nossa psique também a gente não tem muito conhecimento. Poucas pessoas fazem terapia. Nós tivemos esse fortúnio, essa sorte, né, de fazer terapia, né? A Kel é psicóloga, enfim. E isso é muito maravilhoso para a nossa vida de uma forma geral. Kel, vou introduzir o assunto porque esse assunto é muito lindo e ele é muito complexo para a gente aproveitar o nosso tempo. Já passamos 7 minutos da nossa 1 hora. Quando completa 1 hora, acaba. Ele desliga sozinho. Então, eu queria até deixar os últimos minutinhos para a gente responder perguntas, né? E, então, galerinha, vamos ouvir aqui um pouco e aí vão pensando nas dúvidas de vocês, nas perguntas. Nos últimos 15, 10 minutinhos a gente para ouvir vocês também, tá? Nunca sobra muito tempo de fazer isso, mas a gente vai conseguir. Kel, hoje a gente vai falar... Também, né? A gente continua respondendo depois de uma próxima, desenvolve melhor o tema, porque realmente esse tema é complexo, né? Pois é. Vamos ver se a gente consegue fazer isso nessa live. Se por acaso não der, a gente marca outro dia só para tirar dúvidas, fazer perguntas e respostas. Eu acho que ia ser bem bom. Bom, todos nós passamos por... Nós temos nossas feridas internas, né? E que a gente tem vários prejuízos hoje em dia na nossa vida adulta por conta dessas feridas internas e que muitas vezes começaram lá na nossa infância. E a gente, na maioria das vezes, a gente não se dá conta de que é uma criança interior que está ferida, de que é uma crença limitante que foi formulada lá quando a gente era muito jovem, muito novinho, e provavelmente por alguém que não tinha intenção de nos magoar, né? Quando a gente é pequenininho, a gente é uma página em branco. Os nossos pais são nossos heróis, são nosso primeiro modelo de amor, né? Então, tudo que eles falam para a gente é muito importante. A gente dá um valor enorme, assim, para tudo que eles falam. E muitas vezes eles tentando acertar, ou muitas vezes sem saber o impacto que aquelas palavras podem ter na gente, eles falam ou fazem coisas que causam feridas na gente, né? Criam crenças limitantes na nossa cabecinha, a gente cresce com aquilo para o resto da vida. E depois a gente faz um monte de escolha errada na nossa vida adulta e você vai ver, era por causa de uma coisa que a gente aprendeu errado na infância, entre aspas, né? Então, Kel, eu queria que a gente primeiro começasse explicando de que forma essas coisas acontecem, para depois, né, a gente dar dicas de como curar isso, de como se livrar disso, de como resolver essa questão. Sim, exatamente. Bom, eu acho que uma coisa muito importante para a gente pensar, em primeiro lugar, é que assim, a gente sempre pode reaprender, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos na psicologia que provam cientificamente como o nosso cérebro é capaz de realmente se remodelar, tanto na maneira de funcionar, como até ele aumenta a massa cinzenta mesmo, em algumas áreas que você está utilizando mais. Até estudos interessantes, tanto de reaprendizado emocional, de pessoas que passaram por traumas e tal, mostram que depois de um período de psicoterapia elas conseguem recuperar e funcionar melhor, né? Mas também até com meditação, mindfulness. A pessoa fica 8 semanas assim fazendo regularmente e depois dessas 8 semanas, estudos de eletroencefalograma comprovaram o quanto assim, mudou o cérebro anatomicamente. É louco isso, né? Então, tanto novas conexões neurais, como até fisiologicamente. É muito interessante. E a gente realmente vai vendo que a gente pode reaprender a utilizar esses circuitos neuronais. Então, por exemplo, a gente, diante de uma situação de estresse, ativa circuito límbico, amígdala, áreas no nosso cérebro que são responsáveis, tipo, a gente chama de um sistema de alarme, né? Um SOS. Então, é uma maneira de funcionar ali no ímpeto, do susto de alguma reação, por exemplo, de frustração,
aí alguém vai e tem uma atitude, não só sustos, estresse, SOS, mas assim, alguém te frustra, te decepciona, aí já aciona aquele alarme, que é o que a gente chama de um sistema primário, né? Que é o que eu estou chamando aqui da criancinha interior, porque muitas vezes a gente tem que se perguntar quem é que está agindo aí, que está reagindo a essa circunstância, né? Sei lá, a pessoa cancelou com você, enfim, te frustrou de alguma forma, não agiu da maneira como você esperava. Aí você tem aquela primeira atitude, aquele primeiro ímpeto de se defender, de ficar de birra, né? Aham. De ficar magoado, levar para o lado pessoal e nem pensou, calma, o que que a pessoa está passando, o que que aconteceu realmente, respira. Então, por isso que eu falo, vamos frear, aprender a frear esse circuito cerebral no sentido dessa primeira reação instintiva, que costuma ser o que a gente aprendeu na infância. Então, assim, muitas vezes a gente fica congelado nesses primeiros padrões. Como é que você reagia lá quando você era criança? Tem gente que simplesmente engole o sapo, não aprendeu a se comunicar, mas aí dentro do seu mundo fica criando mágoas, ressentimentos, sofre por aquilo, às vezes nem dá chance para o outro de se permitir, sei lá, ver que mandou mal, se desculpar, negociar, né, Porque não falou, conversar né? sobre Porque aquilo. não se comunicou, Sabe, às porque vezes se a pessoa nem calou. sabe que você ficou É magoadíssimo, a né? verdade. Muita Ou, gente faz ou isso. tem retaliação, faz drama. Então eu até brinco com os meus pacientes. Opa, peraí, tá me contando uma história, né? Que aconteceu uma coisa assim. E eu falo, quem reagiu assim, já, então também desliguei, bloqueei, não vou mais ligar, sabe? Umas coisas assim. Não quero mais saber, mas atitudes meio intempestivas. Aí eu falo, quem tá reagindo assim é a criancinha ou é o adulto? Uhum. Então, assim, eu brinco, né? Eu chamo de criancinha o adulto, porque todos nós temos esses aspectos dentro de nós. A criancinha seria esse primeiro padrão de comportamentos, de como a gente reagia quando tinha que ir embora do parque, quando não ia ganhar aquele presente, quando, sei lá, aconteceu alguma coisa que te frustrou, a mãe não deixou fazer isso, não deixou fazer aquilo. Uhum. E então são essas primeiras reações que muitas vezes são imaturas, não vão resolver muito, sabe? A situação, pelo contrário, muitas vezes nos prejudicam nas nossas relações. E Uhum. já aquele nosso lado adulto é o que na psicologia é chamado de self, né? Que é o nosso aspecto mais maduro, mais sábio, que é o que a gente visa fortalecer na psicoterapia ou em trabalhos, né, de autoconhecimento, yoga, meditação, enfim. A gente visa fortalecer esse lado, que é o nosso lado mais saudável, mais forte, mais sábio, e que é o que traz a resiliência, né? Que é Aham. essa força de superação, de resolver. Inclusive, nesse momento que a gente está, a gente super Oh, precisa, né? Não oh. adianta a gente ficar só chorando, ai, tem que ficar dentro de casa, ai, não posso fazer isso, ai, que saco, não posso fazer aquilo. Ou com medos muito grandes, né? É. A gente poder entender com paciência, com força, com superação, entender, saber lidar com os limites. Isso é o nosso lado adulto Pois é, a que gente traz. poder, igual você falou no começo, moldar o nosso cérebro, né? Moldar o nosso comportamento. A gente pode ser o que a gente quiser ser, a gente precisa se auto-observar. Detectar os problemas, né? Os padrões repetitivos, as coisas que se repetem na sua vida, que são negativos ou que trazem consequências negativas, tentar chegar na fonte deles, né? Se observar, fazer uma grande reflexão, se puder fazer terapia, existem várias formas de terapia. Não necessariamente só essas que são mais conhecidas, né? Existem muitos formatos, muitas formas de você se aprimorar nesse sentido. E aí falar assim, eu passei por isso. Falar assim, cara, eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais passar por isso. Eu quero mudar, eu vou mudar. E aí pegar as rédeas e começar a fazer as transformações através de pequenas ações. Se você, eu até falo isso num dos vídeos do meu canal do YouTube, eu falo isso. Se você é impontual, é indisciplinado, se organiza e começa a fazer aquilo do jeito certo, dia após dia, até aquilo se tornar um hábito. Detecte os problemas, veja como pode mudar e aí parte para ação. Muitas vezes é legal a gente pegar ajuda, né, das outras pessoas, seja conversando, colocando para fora, né, exteriorizando, fazendo a catarse ou fazendo um trabalho de terapia. A gente precisa ter esse olhar para dentro, né? Esse olhar para fazer esse mergulho interno, porque a maioria de nós fica agindo no automático, aí a vida vai passando, um monte de coisa ruim vai acontecendo, você desperdiça o seu potencial e você só vai se dar conta disso lá na frente, quando talvez você não tenha mais tanto tempo, né, de modificar.
Então, Sim. é muito importante. Como é que a gente consegue qual seria um primeiro passo, Kel, que você acha para a gente começar a curar essa criancinha? Eu já li uma vez que a gente tem que dar o que ela está pedindo, né? A gente detecta o que ela está pedindo, se é carência, se é aceitação, se é amor, se é ser ouvida. A gente detecta o problema e a gente começa a nutrir essa criancinha com aquilo que ela está gritando, né? E depois a gente integra ela. Você vai explicar isso muito melhor. Na verdade, ir identificando como é que são essas reações, frear aquele primeiro impulso que eu estava explicando, né, que vem lá da amígdala, do nosso sistema de alarme do cérebro. Então, assim, freia. A primeira reação queria bloquear, queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria xingar, queria, né, chorar, fazer, espernear, vamos dizer. Observar Tem que a imaginar, reação, né? Observar primeiro a reação. imaginar que a criança Sim, imaginar que é a criancinha esperneando, fazendo birra, enfim. É bem isso, né? E ter um pouquinho de compaixão também com a nossa criancinha, acolher a nossa criancinha, porque muitas vezes a gente se vitimiza, né? A gente fica se vitimizando. Então, sair desse lugar, mas assim, é importante acolher essa criança, porque ela está querendo chamar atenção. É literalmente igual criança, gente. Esse nosso aspecto, ele realmente, assim, a gente tem que dar amor para ele, ver, tem alguma coisa lá do passado que está mal resolvida dentro da gente. Por isso que ele fica aparecendo assim a qualquer ímpeto aí de querer reagir, né? Ele tenta sair, porque ele está ainda ferido. Então é importante buscar algum trabalho de cura nesse sentido. Mas, assim, em primeiro lugar, para isso não te prejudicar muito, hoje em dia, nas suas relações e tal, tem que frear isso, respira, observa e tenta ter uma atitude mais madura, que você vai se orgulhar, vamos dizer, que você vai contar para sua melhor amiga, sei lá, né? E não vai ficar com vergonha, vai falar, ok, aí eu fui lá e fiz isso, fui lá e fiz aquilo, e não assim, nossa, eu fiz aquilo e aquilo. É horrível isso, né? Você ficar Normalmente, depois quando se arrependendo daquela atitude a gente tem vergonha depois, de né? Quando a gente age impulsiva. É, infantilmente. a gente tem vergonha da gente mesmo, às É, vezes, tipo, nossa, gente, onde que eu tava com a cabeça? Pra que que eu mandei esse e-mail? Pra que que eu respondi assim? Por que que eu mandei aquele WhatsApp? Então, é. respira, pensa um pouquinho e observa, vai observando essa reação dentro de você. Por que que eu fiquei tão brava assim? Por que que eu fiquei tão chateada? Então, às vezes eu tenho pacientes que às vezes estão descontando uma coisa lá do pai, ou sei lá, do marido, da esposa e tal, no chefe que deu sei lá, chamou atenção, sabe, fez alguma coisa lá que o contrariou, aí ele já vai e desconta todos aqueles problemas que, na verdade, são pessoais, são de outra área da vida. Isso é outra coisa que a gente costuma fazer muito, né? Trazer uma coisa que é de outra área, de outra pessoa, descontar em alguém. É. Então, assim, a gente tem que ir se auto-observando e dá para fazer esse auto-monitoramento. Então, o primeiro passo é a conscientização, auto-observação, auto-monitoramento. Entendeu? Olha lá, o Gente, Jean tá até com vergonha, fica às vezes até com vergonha de contar até para a própria psicóloga, né? É verdade, às vezes até para psicóloga a gente tem vergonha de contar. é verdade. Não, E é então por isso que horrível é quando a gente importante tem uma ir atitude filtrando. impulsiva, infantil. A gente não sabe o que fazer. A gente quer botar uma sacola preta na cabeça para fugir do mundo, porque não dá para desfazer, né, o que já foi feito. Então, para a gente não passar mais essas situações, a gente precisa mudar, fazer esse shift. E uma coisa que você falou super importante que acontece muito é que assim, o problema às vezes era desse tamanho, era uma cereja, sei lá, uma amêndoa, É, e vira uma bomba atômica. Então, sei lá, seu parceiro, sua mãe, a sua amiga, alguém falou uma coisa que você podia ficar bravo, mas você ia falar, pô, nada a ver você falar isso. Você fala, o quê? Nada a ver você falar isso. Você aumenta muito, né? Uma situação que não era para ter aquele tamanho. Isso é um indício gritante, literalmente, de que você não está apenas reagindo àquele fato, de que aquilo machucou a sua ferida interior, que aquilo atingiu ali onde você precisa trabalhar, né? exatamente. Então, por isso que é interessante ir observando isso, né? E aí fazer esse automonitoramento, frear e ir percebendo de onde isso vem. Entendeu? Uhum. E também, assim, como a gente estava falando, né, os nossos pais fazem da melhor maneira que eles dão o que eles podem, muitas vezes o que eles aprenderam, alguns até conseguem se superar e dar mais do que eles receberam, mas assim, nem sempre isso é possível, eles sempre estão tentando acertar, mas eles dão aquilo que eles podem. A gente não pode ficar só se vitimizando, né? Boa. A gente agora entende, comprovadamente, a ciência nos mostra isso, que podemos mudar, modificar, fazer um treinamento cerebral e fazer um reaprendizado emocional, tá? Porque tem muita gente que fala, mas já sou assim há 60 anos, há não sei quantos anos.
não vou mudar. Vai, se quiser, pode mudar sim. Só que é um treinamento, assim como uma nova língua, uma nova ginástica, uma nova coisa que você queira aprender, né? O cérebro, ele é plástico, ele tem essa facilidade, essa plasticidade cerebral, essa capacidade de se refazer, né? A gente pode reaprender um novo comportamento, uma nova maneira de reagir às situações. Mas, assim, é importante a gente entender, por mais que a gente não vá se vitimizar e só ficar culpando, vamos dizer, os pais, mas a gente precisa entender muitas coisas que vêm deles. Então, a gente tem que identificar isso. Bom, isso veio porque meu pai sempre reagia dessa forma, minha mãe sempre reagia dessa forma. Realmente, a gente tem que entender, quando ele fazia aquilo, eu me sentia assim, né? Eu não entendi muitas vezes quando me negaram tal coisa. Enfim, a gente tem que entender de onde isso vem. Então, daí que é importante esse trabalho de autoanálise ou na própria terapia, né? Tentar chegar no primeiro contato com aquele tipo de reação, né? Na primeira... De trauma. Tentar chegar seja um trauma, seja uma reação, um padrão, né, de comportamento que foi instaurado, que foi ensinado pelos nossos primeiros professores. Porque os nossos pais, esse primeiro ambiente familiar é muito determinante, né? Eles são nossos primeiros modelos para tudo. Então, assim, tanto na maneira como eles se relacionam com a gente, como a maneira que eles se relacionam entre si, tudo que a gente vê, a gente vai observando ali, vai internalizando. E a criança, ela é muito esperta, por isso tem que ter muito cuidado com o que você está falando, como você está reagindo, principalmente o exemplo, né, que você está dando com as suas atitudes, porque as crianças, elas estão aprendendo ali o tempo inteiro, com os pais, com os professores. E mesmo, né, quando então, ela ainda não consegue entender as palavras, ela está captando todo aquele movimento. A gente às vezes acha, a criança não está prestando atenção, ou não está ouvindo, ou não entende isso. Entende sim. Né? A gente vê cada absurdo sendo dito na frente das crianças, que as pessoas não têm noção do impacto que aquilo vai ter na vida futura delas. Exatamente. Acha que não está prestando atenção, né? Aí deixa, fica falando um bando de coisa na frente da criança, ela tá gravando tudo, ela é bem espertinha, né? Ainda fica fingindo que não tá. Eu mesma fazia isso, ficar meio que fingindo que tá boba ali, mas prestando atenção, absorvendo tudo. E assim, Freud fala, né? A psicanálise mostra que até os 7 anos de idade você já tem, assim, praticamente toda a sua personalidade formada. Então, por isso que eu trago... Peraí, gente, tem meu sino aqui dos ventos, tá que tá. Tá um vento, deixa eu tirar um pouquinho, tá muito barulho. Até legal. Mas, enfim. Tá muito, né? Tá mó vento aqui no Rio hoje. Choveu e tá mó vendaval desde ontem. Tá chovendo e ventando muito. O tempo deu uma mudada, né? Mas então, o que acontece? Eu sempre trago a importância disso, né? Da gente ver como é que tá a nossa criancinha, porque ela vai dizer muito da gente. É uma grande fonte de autoconhecimento. Primeiro que é legal resgatar alguns aspectos da nossa criancinha que você abandonou lá na infância. Então, né, às vezes você gostava de, sei lá, tinha um lado artístico, gostava de desenhar, de tocar, sei lá, e aí na vida adulta você nunca mais fez aquilo, e poxa, sua criança tinha tanto prazer com aquilo, será que não seria interessante resgatar aquilo? Lembrar que você tinha aquele talentinho ali que ficou abandonado, que te dava tanto prazer, você ficava horas ali, por que nunca mais fez? Né? Então, às vezes... observar se você era muito estudioso, se você era mais moleque, enfim, tudo aquilo, se você era tímido, extrovertido, tudo isso é legal você observar como é que ficou hoje em relação ao seu adulto. Né? Onde estão essas características? Isso diz muito da gente, a gente carrega sempre isso com a gente, essa nossa criança interior. O nosso pai, a nossa mãe, principalmente... desculpa. E o outro aspecto, então, assim, tanto para você entender mais de você e até lembrar e é gostosinho, fala, poxa, é mesmo, minha criança, eu quando criança adorava isso e aquilo. Legal, verdade, acho que eu vou retomar aquilo. Então, é gostoso nesse sentido, de cuidar, de dar essa atenção. Isso já cura também, porque você está dando algo que a criança ama fazer, entendeu? Como também você ir observando, como a gente estava falando, como a nossa personalidade se forma ali assim, de uma maneira muito massiva, né? Sei lá, uns 90% da sua personalidade está formada, observar como isso está te influenciando nas suas escolhas hoje. Porque, assim, ela está formada, mas você tem uns 7 anos de idade e hoje você ainda está com aqueles conceitos de amor diante do que você recebeu dos seus pais, diante do que você viu entre seu pai e sua mãe. Então, hoje isso pode ainda estar modelando as suas escolhas, a sua visão, seu conceito de amor, por exemplo. Não só o que a gente viu deles, né, entre eles, mas também o que foi dito pra gente.
Você estava falando ali de um ponto de se você gostava de fazer esporte, se era estudioso. Às vezes, os nossos pais, até para tentando ajudar, eles falam umas coisas que a gente grava na nossa mente, a gente fala, ah, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso, e eu não nasci para isso. Tipo, coisas, não sei quem é bom nisso, você não é bom nisso, não. Ou então, você faz tudo errado. Você estraga tudo. Ih, lá vem ela que vai não sei o quê. São várias pequenas coisas que são ditas assim, de forma quase que despretensiosa, mas que afetam muito a nossa criação de uma forma geral e que vão ser expressadas na nossa vida adulta, né? Então, muitas Vão crenças virando um limitantes. conceito universal, né? Aquilo vira um conceito universal. Deixa eu só mostrar o Benny. Ó. A Daniela perguntou se eu tenho filhos. Por enquanto, eu só tenho esse filhotinho lindo, que você já conhece o Pluft, né? Eu não Tá conheço o ali. Benny. Filhotinho de 4 patas. Enfim, Peraí, mas então é isso, né? lá, meu Deus. A gente... que lindo, meu sobrinho. Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado, porque exatamente essa criança, tadinha, baseada no que ela experimentou, ou seja, é uma visão muito limitada, está hoje influenciando as escolhas do adulto, por incrível que pareça, né? O tipo de tudo, até a profissão que você escolhe, muitas vezes foi formada nessa época, diante do que te falaram, da maneira que você foi influenciada, diante dos estímulos. Então, não que isso seja negativo, necessariamente, mas muitas tem que coisas são observar. boas, né? Tem que ser filtrado, exatamente, para ficarem as coisas boas que a gente recebeu e as coisas que realmente fazem sentido, né? A gente manter na nossa vida adulta, porque tem coisas que você tem que fazer as pazes lá da sua infância, do seu passado, mas devolver para lá, devolver para os seus pais. Isso aqui é do meu pai, da minha mãe. Eles pensam assim, eles têm esse padrão, eles têm essa visão disso ou daquilo. Para mim, não, isso não faz sentido para mim. Essa não é a maneira que eu quero ter o relacionamento ou a profissão que eu quero ter, que de repente é diferente do que eles imaginavam para mim, ou seja lá qual for o caminho, né? Que a gente foi escolher. A mamãe está dizendo, verdade, a mamãe está ali, a Lucinha Jabor. E assim, tanto a gente pensando isso com relação a ela e ao nosso pai, mas também ela pensando com relação aos pais dela, né? A gente não pode culpar os nossos pais pelas coisas que eles não puderam dar. Eles sempre estavam tentando fazer o melhor e eles só podem dar o que eles têm, o que eles receberam muitas vezes, né? Então, às vezes a gente fica com raiva, mas isso é só um primeiro momento. Depois a gente tem que ter esse sentimento de compreensão, de solidariedade por eles também, porque muitas vezes eles também são vítimas. Na maioria das vezes eles também são vítimas da própria criação, né? Sejam pais biológicos ou não, enfim. E se a gente não desenvolve essa consciência, a gente fica nesse círculo aí, né, de vítimas. Então, assim, a gente precisa entender que a gente pode mudar e, assim, entender que pode devolver isso para eles, né, para os nossos ancestrais, para os nossos pais, para os avós, para os bisavós, coisas, mas padrões que estão sendo repetidos de família, de geração em geração. Então, assim, é muito importante, inclusive, isso que você falou é fundamental, porque senão, às vezes, a gente fica assim, vendo, nossa, esse meu passado me influenciou, hoje eu fiz essa péssima escolha na minha vida, seja ela qual for, né? E aí você fica com raiva, ressentimento, seja de você mesmo, seja, né, uma tristeza, um luto pelo passado, né? Por você não ter feito a escolha que realmente corresponde ao que você quer. Primeiro que você sempre pode mudar, né? E 2, sempre pode recomeçar. O ser humano tem essa capacidade. E 2, gente, depois a gente vai ter que ver as respostas ali, porque senão eu fico olhando e me disperso. Distrai. Eu tô olhando, porque hoje quem tá falando mas depois o grosso aqui hoje é você, senão mas eu tô aproveitando para ver, porque depois quando salva a live, não dá para ler. Dá mó dó, assim, com vontade. Foi lindo. Eu vi o fio entrando, mó galera aqui. A Fê tá ali falando, um bando de gente legal, mas enfim. Oi, obrigada para todos, né, de estarem aqui com a gente. Mas aí, rapidinho, concluir isso assim. Então, é muito importante a gente ter uma autocompaixão, entender, né, que muitas vezes a gente passou mesmo por coisas que nos influenciaram e às vezes nos levaram a más escolhas, ok. Vamos fazer as pazes com isso, entender que por algum motivo precisou ser assim. E tem uma frase muito importante, né, que fala: não importa o que fizeram de mim, e sim o que eu faço com o que fizeram de mim. Eu sempre cito isso, né, do existencialismo e tal, porque assim, a gente sempre pode recomeçar, lembrar disso. E 2, isso aí que você falou, de ter uma compaixão também pelos nossos pais, né, porque as vítimas de vítimas, como a gente estava falando, muitas vezes a gente só repete padrões que nem sempre são muito positivos. Às vezes a gente não tem a chance de
remodelar isso. No começo você tem uma certa raiva, fizeram isso comigo, não sei o quê, e depois você começa a ter até um sentimento de, puxa, tadinhos, eles fizeram isso, né? Enfim, você muda a sua compreensão É, sobre eles. E é como se graças a colocar no Deus. lugar deles, né? Imaginar a Exato, infância que eles tiveram, que exato, dali vem uma solidariedade que ajuda a perdoar, a compreender. E muito exato. Ho'oponopono na cabeça, né, É. gente? E graças a Deus a gente pode, na nossa vida adulta, transformar isso, né? Conseguir ser diferente. Sim. E assim, outra coisa, eu sempre falo que a Kel tem que criar um produto virtual ou presencial para falar sobre, dar tipo um manual para os pais. Porque é muito importante eles terem essa consciência, né? Eles terem essa noção do impacto que eles causam na vida das crianças. E outra coisa que eu acho que é um erro muito recorrente que eles fazem, sem querer, é que eles acham que os filhos vêm para realizar o que eles não realizaram. Gente, É. esse é o terror em pessoa, porque eles não podem achar que os filhos são extensões deles, né? Nós somos produtos deles, porque convivemos, crescemos com eles, aprendemos com eles e tudo mais, mas são seres individualizados, são pessoas completamente diferentes, com uma bagagem energética, espiritual completamente diferente, com personalidades diferentes. Eu acho que isso precisa ser respeitado. As gerações passadas achavam que precisavam moldar as pessoas, né? Assim, no sentido de vamos fazer ele ser isso, assim, assim, assado. Ficava todo mundo preso numa caixa. E tinha aquelas profissões perfeitas que todo mundo tinha que ser ou tentar ser. Hoje em dia, eu vejo algumas pessoas já começando a fazer isso e algumas crianças já vindo com isso muito forte, que se colocando, crianças se colocando e os pais deixando elas serem, falando assim, mamãe, isso eu faço isso assim, eu faço isso assado. Ao invés da mãe falar, faz isso assim, ela fala, o que você acha? Como que você gostaria de fazer? Ouvir da criança aquela vontade natural dela, né? E a mãe, é claro, e o pai, né? Os pais, eles têm que orientar, óbvio, eles são os nossos orientadores. É a função principal dos nossos pais, né? Eu acho. Ensinar a gente a sobreviver, né? Dar comida, enfim, ensinar a andar, botar na escola, enfim, todas essas coisas, e nos orientar para a vida. Mas sempre respeitando a nossa individualidade e colocando não como uma verdade absoluta a opinião deles, mas como a experiência deles. Então, eles dizerem assim, mamãe uma vez fez isso e aconteceu assim, assim, assado. Com a tia da mamãe foi a mesma coisa, mas assim, cada pessoa é uma pessoa, com você pode ser diferente. Enfim, ter esse respeito pela individualidade de cada ser, né? Queria que você falasse um pouco É. disso. Isso é muito importante que está pautado na comunicação, né? Como é que é essa comunicação que faz toda a diferença entre pais e filhos. Então, assim, respeitar a individualidade do outro e não querer impor a sua verdade, né? Isso é fundamental. Até a Fê ali está falando que influenciada na profissão, né? É Isso. exatamente isso. Isso acontece muito, com vejo muitas isso muito com pessoas. os pacientes. E ficam querendo suprir as expectativas dos pais. Então é isso que você estava falando, né? Muitas vezes os pais acabam errando muito porque projetam Isso. tais desejos, né, nos filhos e nem sempre é assim, porque por mais que você até influencie muito seus filhos, né? Você é diferente do seu filho. Então é importante. E a gente tem que fazer isso, né? Nesse processo de autoconhecimento, de filtrar. Meu pai é assim, minha mãe é assim, eles me passaram essa e essa bagagem, mas eu não sei o que eu acho sobre isso. Deixa eu pensar aqui. Eu concordo com isso? Faz sentido? Como é que eu sou? Então, buscar a sua essência sem tanta influência, assim, né? Porque a coisa que a gente mais veio ser é a gente mesmo. É a coisa mais libertadora, é você poder ser você mesmo, É né? mesmo. Com o seu jeitinho, é o que mais realiza a gente poder exercer a nossa individualidade e encontrar o que faz sentido para a gente, que aí está o nosso propósito, né? E quando você está conectado com o seu propósito, com tudo que você é feliz, você acaba afastando a depressão, né? Que é o mal do século, né? Depressão, ansiedade, você não está sendo você mesmo. Você não está conectado com a sua Com a alma, sua né? O próprio verdade, Dr. né? Bach, Com a sua Dr. Bach dos Florais autenticidade. de Bach, sim, ele fala isso, que a doença ela aparece quando há um conflito entre a alma e a personalidade. Então, a personalidade é esse nosso papel no teatro social, né?
quem eu estou exercendo, quem eu estou sendo, o que eu estou mostrando de mim para os outros nas minhas relações, mas a minha alma é o meu self, né? É quem eu realmente sou, com toda a minha bagagem, a minha sabedoria que eu trago, né? Quem que falou Então, isso? Porque eu assim, acho que eu te atrapalhei na hora de o falar. Dr. Bach, o Dr. Bach falou, Ah, no né? bar, dos Dr. Bach, florais dos de bar. florais de Bach, né? O médico e tal, que deixou esse legado lindo pra gente, que eu É. amo, que são os florais. Ele fala disso, né? De que a doença surge quando há um conflito entre a alma e a personalidade. Eu E é exatamente na isso, né? busca de melhorar minha autoestima, né, minha conexão comigo mesmo, descobrir minha verdade e tudo mais, cara, eu joguei fora tanta opinião dos outros, mas tanta opinião dos outros que não fazia sentido para mim, e eu entendi que aquela era apenas a opinião dos outros. Não significa que você tem que se tornar alheio, né, não, assim, ao contato com as pessoas, ou o que elas dizem sobre você, mas saber avaliar, pesar, né, o que de fato faz sentido ou não. E da mesma forma que eu joguei muita coisa fora, eu também passei a ouvir coisas que eu não acreditava em mim mesma. Então, assim, eu falava, não, não sou isso, não sou aquilo. E as pessoas sempre falando que eu era. E era muito recorrente. Eu falei assim, cara, por que todo mundo sempre fala que eu faço isso bem? Eu não acho, mas, pô, todo mundo fala, então eu devo fazer isso bem. E aí eu via que realmente eu fazia aquilo bem, mas eu não conseguia enxergar, né? Então, acho que na nossa vida adulta a gente tem que zerar. Falar assim, tudo bem, eu aprendi isso tudo até aqui, eu vivenciei isso tudo até aqui com a influência das outras pessoas, sou muito grata a tudo isso, mas agora, deixa eu ver o que eu penso. É tipo os 40 dias de Jesus no deserto, sabe? Um momento só seu, um balanço pandemia, né? Perfeito para se fazer agora, que a gente está mais introvertido, está mais quietinho, e falar o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu sou, o que eu virei, o que eu quero ser. Eu estou feliz com isso que eu estou virando. Gente, eu estou virando uma pessoa muito certinha. Tô virando uma pessoa meio chata. Caraca, eu parei de brincar, eu parei de rir tanto. Nossa, eu não posso mais ser assim. Se autoavaliar e resgatar o que você quer. Né? E deixar entrar na sua cabeça as coisas maravilhosas que te foram ensinadas e jogar fora as coisas, crenças limitantes que te foram passadas. Você tem o poder de fazer isso com você mesmo. É. Não, Ah, o perfeito isso que Bernard. você falou. É exatamente isso. A gente está num momento assim de retiro espiritual forçado, que é perfeito para isso. Muita gente está ansiosa, não só por conta do medo do vírus ou do medo da crise político-econômica, mas também por não ficar à vontade, ficar desconfortável, ficar angustiado com esse mergulho interior que a gente está sendo estimulado, na verdade, para quem estiver aproveitando de uma forma positiva esse tempo mais consigo mesmo, poder fazer umas reflexões, uma pausa para sair um pouco daquela correria, né, que a gente fica no dia a dia, muito voltado para fora, e poder refletir um pouco sobre nós mesmos, exatamente isso que você falou, que direção eu estou dando para minha vida, será que eu preciso redefinir essa direção, né? O que eu quero explorar em mim mesmo, que talentos. Eu, por exemplo, agora resolvi que eu vou, além de eu dançar e tal, né, as coisas que eu já faço no meu lado artístico, quero aprender a tocar violão. Eu tocava piano, né, quando era pequena, então eu sei que isso é uma coisa que me dava muito prazer, que está aqui, mas eu quero resgatar, eu quero agora tocar violão, por exemplo. Então, se permitir coisas novas, entrar em contato, né? A mamãe quer aprender a tocar Exato. gaita. Não, não tem idade, gente. Você pode fazer essa transformação agora, no momento que você quiser. A gente tem esse poder, a gente tem esse livre-arbítrio. E a Daniela Seikel, que sempre participa aqui das minhas lives, uma linda, ela falou: a minha filha escolheu a profissão dela aos 17 anos. Caraca, eu lembro desse conflito aos 17 anos. Era horrível com 17 anos, você é praticamente uma criança, ter que escolher o que você vai fazer para o resto da sua vida. Isso é muito conflitante, né? Hoje, aos 23, ela já se pergunta se fez a escolha certa. Eu entrei em 3 faculdades, por exemplo, né? Eu fiz psicologia, 2 anos de psicologia, metade, né? Depois eu aí fui modelar, me aposentei 3 vezes por conta da carreira de modelo. Mas depois eu voltei a estudar e fiz comunicação, só deu para fazer 6 meses, porque eu voltei para São Paulo para modelar. E depois entrei em veterinária, fiz o vestibular, passei, entrei, mas nem cheguei a cursar porque tive que voltar a trabalhar de novo. E em todas essas profissões eu não estava encontrada. Não era não era o meu propósito, não eram as coisas que eu queria fazer, sabe? E mudei várias vezes. E agora mesmo estou me reinventando, porque as pessoas me associavam ao mundo da moda, depois à música, né, MTV, não sei o quê, mas muito ao mundo da moda. E agora eu descobri, do alto da minha maturidade, que eu quero trabalhar
que eu sou uma comunicadora, né? Que é o que as pessoas veem em mim, é o que está no meu mapa, enfim, é o que eu sinto que é a minha contribuição. Mas o sentido da comunicação eu descobri há pouco tempo, que era o meu hobby preferido. Era o assunto que mais faz parte da minha vida, que é saúde, bem-estar e espiritualidade. E eu nunca trabalhei com isso. Nunca. As pessoas até falam, você falando sobre isso? Eu falo, nossa, eu já busco isso há mais de 20 anos, eu já fiz isso, já fiz aquilo, curso, outro, não sei o que, leituras, meus livros todos são nesse sentido. E eu descobri isso agora, que eu tinha que trabalhar com isso, que eu poderia trabalhar com isso. Então, estou me reinventando, entendeu? A gente sempre pode dar essa virada. E eu nunca me senti tão encontrada na minha vida. Eu finalmente falei, caramba, ai, peguei o meu navio, me sinto alinhada com o meu propósito. E eu tô só no comecinho, tem o quê? 6 meses que eu comecei a fazer esses vídeos, enfim. É só para inspirar as pessoas que elas podem revolucionar. E assim, eu tinha toda uma carreira já montada, né? Já pronta, já toda adiantada, né? E simplesmente fez assim, ó, tá, fui muito grata, muito obrigada, valeu, e agora vou começar do zero mesmo. E isso é tão. Quando você faz isso, quando você se alinha com o seu propósito, é tão maravilhoso e tão revigorante, tão gratificante, né? Dá uma sensação assim que você podia fazer aquilo de graça, você nem pensa que aquilo é um trabalho, você podia fazer aquilo e nem ver o tempo passar, né? E aquilo é verdadeiro dentro de você. Nada como você trabalhar com uma coisa que é verdadeira dentro de você, né? Não, gente, é muito importante você falar isso, porque a gente tem que encorajar as pessoas a sonharem, né? Então, assim, eu estava lembrando aqui de uma frase do Augusto Cury, que ele fala que a vida sem sonhos é como uma noite sem estrelas, uma manhã sem orvalhos. Ai, que lindo. O ser humano só seria apenas um zumbi se ele não tivesse sonhos, né? Eu estaria apenas vivo porque está vivo, mas teria parado de viver. Então, assim, é muito importante a gente se conectar com o nosso sonho, com o que nos realiza. Por exemplo, profissionalizar um hobby, né? Você que já estudava essas coisas e tal, maravilhoso poder, de repente, decidir que isso vai ser seu novo caminho profissional. E outra, tudo que a gente fez na nossa trajetória não fica invalidado. Eu também fiz psicologia, fiz teatro, fiz 1 ano de cinema, faculdade. Parei, até quero depois voltar a estudar isso em algum momento, para poder juntar os conteúdos da psicologia, né, e com as artes e tal, mas enfim, com a comunicação. Então, assim, tudo que a gente vai fazendo, o teatro, eu uso no meu círculo de mulheres, às vezes eu uso até em algumas sessões de terapia. Então, assim, tudo a gente vai levando com a gente, a sua bagagem, né, na moda e tudo mais, tipo, na TV. Enfim, tudo a gente vai levando. Então, nunca é desperdício. Conhecimento nunca ocupa espaço no sentido, assim, negativo. Sempre vai somar, sempre vai agregar. Vai servir para alguma coisa. Precisa ir integrando essas paixões, esses interesses. Essa é uma excelente maneira para quem está meio perdido aí no seu propósito, né? Pensar o que eu faria se eu já fosse milionário, não precisasse me preocupar com isso, o que eu faria, né? Deepak Chopra traz essa questão para a gente pensar, né? Assim, o que você já faria? E aí, o que você ficaria fazendo? Você ficaria lendo sobre isso, estudando sobre isso, fazendo curso. Tarará. Essas coisas te conectam com seus talentos, seus interesses, suas paixões, né? E, consequentemente, o seu propósito está ali, quando você puder integrar tudo isso. Né? Exato. E essa então, proximidade da morte, né, que a pandemia trouxe, né, essas reflexões da saúde, da doença, enfim, de o que vai acontecer depois com a nossa economia, acho que todas essas incertezas, todas essas loucuras que a gente está passando nesse momento completamente atípico, né, sem precedentes, está fazendo com que as pessoas reflitam muito sobre isso. Eu tenho visto muitas pessoas falando, caramba, estou refletindo sobre toda a minha vida. Acho que eu não quero mais fazer isso, não. Tô com uma carreira de não sei quantos anos, mas vou largar, vou mudar. Eu preciso ser feliz. Porque eu acho que a pior coisa que deve acontecer com um ser humano é ele chegar no fim da vida e falar assim: caramba, eu tinha um potencial incrível e não usei. Eu desperdicei um monte de coisa porque eu prestei atenção no que os outros iam dizer, porque eu fui pela opinião dos outros, ou porque a sociedade me pressionou ou porque alguma coisa externa, né? E aí você tá no fim da vida e você não tem mais o que fazer. Eu acho que isso deve ser uma sensação muito ruim. A gente tem que rever os nossos valores, assim como o Bernardo, meu amigo que entrou aqui, falou. Por que um jovem que vai viver 120 anos precisa escolher a profissão aos 17 anos? Precisamos rever isso. Claro, exatamente. O que a gente sabe da gente, né? Claro que tem gente que tem até a sorte, né? E às vezes veio mesmo com esse caminho e tal, e de já estar conectado, já ter até uma maturidade, enfim.
de ter feito realmente uma boa escolha, mas é uma idade muito, muito, sim, precoce, né, para tomar uma decisão para o resto da vida. Realmente é complicado isso. Então, Ó, assim, se não foi exatamente o que você queria, reveja, porque não tem o menor problema, eu super estimulo. Tem várias pacientinhas que agora, assim, com seus 50, 40, sei lá quantos, estão se permitindo fazer uma outra faculdade ou um outro caminho, seguir. Até porque alguém ali falou também que, alguém falou, você já fez uma faculdade nessa área e nem sabe. Não necessariamente o caminho assim, acadêmico, aquela formação institucional sabe, é o que diz realmente que você tem aquele conhecimento, que você está apto para compartilhar aquele conhecimento, né? verdade. Claro que é muito legal você se profissionalizar, você poder oficializar o seu conhecimento, mas assim, muitas vezes você pode já estar praticando isso de outras formas. Isso é uma coisa que tem a ver com esse momento que a gente está, né? Isso está sendo um pouco flexibilizado Total. também, Ó, da gente não se Daniela prender tanto Mate, com essas coisas. Sunday, falou: comecei a tocar guitarra com 38 anos. E às vezes É, hobbies também, né? Não necessariamente largar a profissão, né? Mas às vezes hobbies, coisas que você tem vontade de fazer, que a gente fica guardando, né? Deixando para um dia realizar. Um dia não tem, gente. A hora é agora. A gente só tem o momento presente. O futuro e o passado não existem. Você não consegue, só tá na nossa cabeça, né? Mas de fato, o que temos mesmo é o momento presente. O Kel? exatamente. Olha lá, Edileus, ó, jogou 2 concursos pro ar e está vivendo seu propósito. Muito bem, Edileus, isso mesmo. Então, E são, beijos pro Guga, pro Márcio, para todo mundo que mandou beijos pra gente. Obrigada, né? Eu tô vendo que já tá meio são que na hora, se a gente 13 quiser fazer para as perguntas, né? duas. E assim, eu acho que o grosso mesmo, a gente já mencionou, né? O mais importante. Eu acho que a gente podia Sim, dar uma olhadinha aqui, se tem alguém sim. querendo fazer pergunta. A É. Totti, ó, você Obrigada, fez uma faculdade Daniela. completa. Falou Ai, que aí. fofinho. Você é Kelly Salmabreza, que live fantástica, gratidão, meninas. Ai, que bom. Eu queria poder ler É, depois com calma. Antes, o Instagram estava deixando salvar nos sim. stories e eu conseguia ler tudo. Agora ele salva Ah, direto no IGTV e apaga os comentários, então tem que ver na hora. Mas é bom que isso força a gente tadinha, a dar Ana uma olhada Paula. aqui, porque acabava esquecendo. É. O tempo é meio curto, Beijos para todos, passa que rápido. estão aí nos prestigiando. Você viu se tem alguma pergunta, Kel? Tive muitas crises, me reinventei Não, muitas pergunta vezes. não tinha, não. Teve uma lá no começo, a Kate, eu acho, Kate, não sei, que falou. E os narcisistas? De repente, se ela ainda estiver por aí, pode explicar melhor o que ela quer dizer com isso. Mas, assim, eu vou só falar uma coisinha sobre narcisismo. Narcisismo, um pouco de narcisismo, entre aspas, né, é fundamental para a construção do erro, para isso que a gente estava falando, de você afirmar a sua individualidade. Vira um narcisismo patológico quando está em excesso, né? Então se torna um transtorno narcisista. E aí, assim, aquele conceito de patológico. O que é patológico? Quando está trazendo algum tipo de prejuízo na sua vida ou na dos outros, né? A Cici, nossa priminha. Então, assim, exatamente, nessa coisa que a gente estava falando dos pais, às vezes narcisistas, eu não sei se foi nesse contexto que ela falou, né? Ah lá, isso aí, os pais narcisistas, ela apareceu ali, Kátia, Uhum. né? É Kátia. Enfim, então, eles às vezes realmente fazem isso que a gente estava falando de forma muito assim expressiva, né? Que não é só um normalzinho, que é natural, mas ok, dá para filtrar. Eles fazem de uma forma muito expressiva essa questão de transportar o que é deles, um desejo deles, uma expectativa deles para os seus filhos. Isso é muito prejudicial, reprime muito a individualidade, baixa a autoestima, e faz a criança não acreditar nela mesma, ficar perdida, não se questionar, não entrar em contato, né? Então é bem sério isso. Mas enquanto se você que é o filho que recebeu isso, tem que justamente filtrar e lembrar de tudo que a gente falou, que sempre é possível recomeçar, só que você tem que ir identificando, isso aqui é dele, isso aqui minha mãe projetou, meu pai projetou em mim, não tem nada a ver comigo, né? Então ir filtrando isso. É, eu, Tudo fiz isso é isso que a gente falou, eu né? fiz uma Da consciência, live, do essas, automonitoramento, devolver rapidinho. para eles. Eu fiz uma live sobre propósito de vida que tá no meu feed com a Luana Ferreira, que foi muito legal. Foi dia primeiro, dia do trabalho, que a gente fala bastante sobre essa, que seria uma continuidade desse nosso papo, né? Eu queria puxar aqui o comentário da Fit.delícias Caseiras. Hoje estou em um dilema com uma empresa. Gostaria de fazer várias coisas, mas não estou vendo saída. Estou com 30 anos e estou infeliz.
Assim, eu acho que muitas pessoas devem estar nesse mesmo dilema. E da mesma forma que a gente não pode desperdiçar a nossa oportunidade de vida, né, de fazer o que a gente ama, seguir as nossas vontades, de buscar a nossa felicidade, a gente também não pode ser irresponsável, largar tudo e ficar depois ferrado, né? Então, uma dica que eu acho que pode ser legal é assim. Se você tem um emprego, né, que é o seu salário, que é o seu ganha-pão e tudo mais, você pode manter esse emprego e, em paralelo, começar a ir fazendo essa outra coisa que seria a sua paixão, né? Faz de um jeito menorzinho, faz de um jeito virtual, faz de um jeito experimental, né? Que dê para fazer em paralelo com o seu emprego atual. E dependendo do resultado que isso der, né? Dependendo da resposta que você tiver, você vai aumentando aquilo, você vai passar um perrenguezinho dando conta das duas coisas, mas é um perrenguezinho que depois você vai ser gratificado pro resto da vida, então vale a pena. E aí depois você faz essa troca, né? Você aí sim, de fato, quando você já puder viver daquilo, você larga o seu emprego e tudo mais. Já isso seria eu, pessoa comedida. Agora, tem umas pessoas ousadas que elas apostam assim, vou largar mesmo, eu não aguento mais, depende do quanto aquilo está te fazendo mal também, né? Do quanto você está insatisfeito. E ela rompe mesmo, não sabe como é que vai resolver as contas, não sabe, mas ela vai e dá certo. Ela é movida por uma paixão, por um impulso e dá certo. Então, isso é muito relativo também, né? O importante é você fazer a mudança, você não continuar sendo infeliz na sua vida, seja no seu trabalho, no relacionamento, isso abrange todas as áreas, né, Kel? É. E assim, com certeza, eu acho que é totalmente isso, assim, sabe? Tipo, a Toti estava perguntando aqui, tem muita gente aí com essa questão do propósito, né? De como é que é isso, que se tem alguma técnica. Então, é o que a gente estava falando. A técnica que eu estou sugerindo aqui não é bem uma técnica, né? É literalmente você fazer uma autoanálise e observar, né? Já responde também o que a Pri está perguntando, se as questões da criança interior têm a ver com propósito, no fim tem. Porque você vai observar o que veio lá do passado, de influências, quais são essas influências, vai monitorar quando isso estiver acontecendo no presente e filtrar. Peraí, isso faz sentido para mim hoje? É um automonitoramento, gente. Aí a Toti também estava falando, mas é muito difícil. Eu tenho feito umas mentalizações, mas é muito difícil. Sim, num primeiro momento é difícil, porque o que é automático é isso que está lá vindo da criança interior como um padrão. Por isso que eu estou trazendo isso para a gente pensar. Porque o que vem como automático é o que está aprendido por anos e anos repetido. Então, é um padrão automático, mas dá sim para ir trocando e depois aquilo vai virando mais automático, mais automático. Então, exige um treinamento, tem que ter paciência. É igual uma nova língua. Você foi morar em outro lugar, claro que primeiro você só pensa em português e fica traduzindo, ou até o dinheiro, né? Você fica traduzindo em reais, não sei o quê. E depois, se você fica um tempo maior, estou fazendo uma analogia, mas eu acho que dá para entender um pouquinho assim como é que é. Você, quando vê, você já está pensando em inglês ou na língua lá do país que você está, ou você já está pensando em dólares ou no dinheiro lá na moeda do país que você está. Você entende? Então, assim, a gente consegue ir transferindo essa coisa do automático para o novo conhecimento e não para o antigo. Mas tem que ter persistência, que é outra palavra, assim, de base, Fundamental. né? É fundamental. Repetindo, 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 uma hora aquilo vai ser automático e não vai ser tão custoso. Vou dar um exemplinho só para fechar esse raciocínio, que eu até sempre cito para os meus pacientes, que é bem claro. Quando a gente está aprendendo a dirigir, você fica lá, freio, né, retrovisor, nossa, marcha, não sei o quê, olha ali, olha aqui. Depois, gente, você nem pode, né? Mas você fica até falando no celular dirigindo. Você fica lá se arrumando, maquiando, dirigindo. Tipo assim, você dirige, você não fica pensando mais, retrovisor, freio, marcha, ou você, mesmo que se for automático, você não pensa mais, você faz de uma maneira fluida. E com um novo comportamento, né, um novo sentimento, uma nova reação que você esteja querendo treinar, também vai ser assim. No começo você tem que monitorar, lembrar, forçar, não é automático, não é natural. Mas depois, com o tempo, com a repetição e com foco nisso, a conscientização vai se tornando mais orgânico. Ai, Kel, Então, você é acho muito que isso inteligente, muito linda. Você tá todo mundo apaixonado aqui, obrigada. amando te ver falar. Ela vai voltar Obrigada várias por vezes tudo, com linda. assuntos diferentes. Como faltam 5 minutinhos, tem duas coisas que eu queria dizer antes da gente se despedir. A Daniela sei que eu falou, ainda não descobri o meu propósito, tem mais de 40 anos, não sei o quê. Gente, isso é normal. E muitas vezes a gente tem vários propósitos.
Às vezes, um propósito da sua vida até os, sei lá, até os dos 20 aos 30 era ser mãe, e apenas isso. E aprender coisas da casa, ou coisas de relacionamento amoroso. E o seu propósito naquele período da sua vida era apenas esse. E às vezes, dos 40 aos 50 vai ser outro, dos 100, enfim, não é assim de 10 em 10 anos certinho, mas são períodos da nossa vida, né? Às vezes o propósito não é integrar o Greenpeace, fazer coisas gigantes e muito importantes. Às vezes os propósitos são simples, porque o que a gente vivencia aqui está elaborando o nosso caráter, está elaborando a nossa alma. E às vezes o que a gente precisa para elaborar a nossa alma é o relacionamento com os amigos, com a família, com o amor, com os filhos. São muitas formas diferentes da gente realizar o nosso propósito. Não vou me estender muito nisso, porque dava para estender demais, mas eu só quero finalizar. Não deu para ler tudo também, mas eu queria falar uma coisa aqui que a Toti perguntou. Alguma técnica para elaborar melhor a questão de não absorver como verdade todas as impressões do outro sobre nós? Queria que nós duas finalizássemos com isso e depois a gente, infelizmente, vai ter que se despedir, porque eu acho que isso aqui termina de arrematar a questão da criança interior. Toti, eu acho que é o seguinte... Não sei se é Totti ou Totti, aqui é o falou Totti. Eu passei por isso e eu comecei a olhar, quando eu resolvi jogar fora a opinião dos outros, a impressão dos outros sobre mim, me ver de verdade, eu passei a me perceber de um jeito assim, o que eu sou boa? Comecei a ver tudo que eu faço bem, porque a gente sabe que a gente manda bem em tal coisa ou em outra coisa, e a gente sabe o que a gente não manda bem. No fundo, a gente sabe. Então, comecei a ver as coisas que eu sou boa e comecei a valorizar as coisas que eu sou boa, colocar meu foco nas coisas que eu sou boa, deixar um pouco de lado, sim, as coisas que eu não sou boa, para eu conseguir ter esse alicerce interior de mim comigo mesma, entendeu? E não depender do externo, sabe? Então, fiquei focando nas coisas maravilhosas que eu tenho, parei de ser modesta. Não sou não, obrigado. Sou sim, entendeu? Comecei a entender que sou sim isso, sou sim aquilo, me apropriei das minhas qualidades, das coisas maravilhosas que eu tenho, que todos nós temos, entendeu? E aí, comecei a fazer esse trabalho, uma lavagem cerebral em mim mesma, de vivenciar isso, de valorizar isso, de enxergar isso. E depois, quando você está com isso bem firme em você, você começa a trabalhar as outras coisas que você pode se melhorar. Mas, a princípio, foca só nas coisas maravilhosas, para você levantar a sua autoestima e você ter esse contato com a sua realidade, né? E passei a amar. Passei a me amar, olhar, ao invés de falar, ai, tô com isso aqui, ai, tô com mancha, ai, tô gorda, ai, tô com... Não, eu falei assim, tão bonita, nossa, tô ótima hoje. Sabe, passei a me ver com olhos de amor, me fazer carinho, não pentear o cabelo assim, igual penteava, de qualquer jeito. Agora eu penteio com amor, fazer as coisas com amor, se tratar com amor, se amar, porque você se amando, o outro vê as coisas maravilhosas que você tem. Você enxergando isso em você, o outro enxerga isso em você também. Então, faça esse mergulho em você mesmo. Você quer finalizar, Kelzinha? Tem 2 minutos. Maravilhoso isso, porque o amor é o maior poder, né, de transformação de tudo. Seja o amor para a nossa criança interior, para o nosso passado, para as pessoas que fizeram parte desse ambiente, seja para o amor conosco mesmos, que é fundamental para a gente ter resiliência, né? Tem estudos que mostram isso, que pessoas que têm uma boa autoestima têm uma maior resiliência, que é essa força de superar as dificuldades da vida, de confiar no seu taco e falar, não, eu vou dar a volta por cima, vou superar isso, vou recomeçar. Não importa quantos anos eu tenho, eu vou agora me conectar com os meus sonhos, com os meus propósitos, com o que faz sentido para mim, porque no fim das contas é entre você e a sua alma, você e Deus, né? Como é que você o conceba. Então, assim, eu acho que o amor também é a palavra que vai estar definindo, que vai estar nos conectando mais com a nossa alma, com o nosso propósito. Então, pensar no que você ama, seja em você mesmo, colocar no papel 10 coisas que você gosta em você, que você se admira, que é o que a gente estava falando, se apropriar, né, disso é fundamental para você ter força de superação. Então, assim, seja em você mesmo, seja nas suas paixões, seus interesses, quais são as coisas que você gosta de fazer. Tem uma frase que fala, né, o trabalho é o amor tornado visível. Acho que é de Confúcio, né? Então, assim, é exatamente isso. Você poder trabalhar com o que você ama, com certeza você vai feliz, você vai ser feliz, você nem vai se sentir trabalhando. Entendeu? Vai ser natural, vai ser uma expressão de você mesmo, né? Vai ser uma consequência. E o propósito também está nas pequenas coisas, né? Que são as mais preciosas, realmente. É exatamente o que você está falando. Nesse momento de pandemia, eu estou achando o propósito, por exemplo,
paixão por cozinhar, por cuidar da minha casinha, coisas pequenas que antes a gente fazia de uma maneira corriqueira e até meio assim estressada, sem paciência. Eu estou fazendo, ponho uma música, eu fico ali curtindo, eu faço isso de uma forma contemplativa. Virou uma meditação ativa. Vou lá, olho uma receita no YouTube e me desafio. Vou fazer isso. Aí ponho uma música, fico lá curtindo, lavo a louça, tipo meditando, entendeu? Arrumo a casa, tipo meditando com amor. Quando você coloca amor, tudo fica mágico, tá? E E por isso eu me buscar. despeço deixando todo o meu amor aqui, né? E também, Liu, eu queria falar rapidinho que a gente pode falar de um outro assunto que é o meu propósito, sugeri, a gente tinha pensado nisso, né, no próximo, que é trazer um pouco de consciência nas relações entre homem e mulher, patriarcado, matriarcado, aquela historinha do sagrado feminino, que é o que eu trabalho no Círculo. Depois vocês votem aí no perfil da Lila, né? Se vocês. Lila é o apelido, né, gente? Para quem não sabe. É, se vocês querem que a gente fale sobre esse assunto, né, Lil? O É que você isso. acha? Acho ótimo. A gente vai falar sobre vários outros assuntos. Eu coloquei uma caixinha nos meus stories para vocês escreverem lá o que vocês querem ver aqui, tá? Kel, você arrasa Ótimo. muito. Muito obrigada por ter vindo. Foi só a Amém, primeira tá com vez de você. muitas que virão. Tenho certeza que todo mundo gostou. Que Foi o bom. dia que mais teve comentário e pergunta. Que ótimo! Incrível. E uma É, pena que não deu para responder tudo. Eu acho que a gente pode até montar um esqueminha de fazer o é, tema e fazer na fazer sequência pergunta. só perguntas e respostas, ou no mesmo dia, ou no dia Sim, seguinte, sei lá, a gente vai bolar alguma coisa assim. Obrigada, boa espero que tenha ideia. Eu ajudado acho que vai funcionar bem vocês. deixar as perguntas, que é uma maneira de prestar um serviço também, né? De É, ajudar quem de repente não está podendo fazer terapia, exato. enfim, né? De Vai esclarecer cortar, algumas porque já dúvidas. deu uma hora, vai Tá. cortar a Um qualquer beijo para momento. Calma aí. todos. Bom resto do dia. Espero que tenha ajudado todos É, vocês. Espero que tenha dado uma luz. Beijo, Tati Medeiros, que está ali falando um monte de coisa. é, Obrigada a todos vocês que Tatinha, escreveram, que Valari. assistiram. Vamos focar no amor, tá? Com a gente mesma. Auto-amor total, isso é a chave para praticamente tudo. E um beijo, até o próximo. Vou ter que Coragem para desligar. se reinventar. É isso. Recomeçar, se reinventar, A sempre. qualquer momento. A qualquer Sonhar momento. e se amar. Fazer sua vida Sim, vale a pena para você mesmo. exatamente. Então tá, dá uma Beijo, pena, mas eu vou Lili. ter que desligar. Um beijo. Vamos desligar para não interromper no meio, a gente ficar com aquela sensação, De né? que não se Beijos para despediu. todos. Bom resto de domingo, bom início de semana. Sigam a Beijos, Kelly beijos. Até a Jabor. próxima. Kelly Jabor, Ah, aqui sim. no Insta. Um beijo. A gente se mantém em E ó, contato. tem muitos Beijo. vídeos lá no meu canal falando sobre isso tudo aqui. Inclusive, a gente tem que combinar de fazer um vídeo juntas. Tchau. Vamos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, Dani. Um beijo. Obrigada, gente. Ai, queria ler tudo.